Gente, estamos aqui hoje novamente naquela propriedade onde temos uma capineirazinha, um alqueiro de terra que nós temos aqui, fora da propriedade, tá? Juqueirado. Nunca quis fazer ainda controle de nada porque eu tenho uma certa indecisão sobre o que fazer de fato com esse pedaço de chão, né? Então não tenho certeza se eu continuarei com ele, se deixarei ele de mão, largar de mão e abrir mão dele, vamos dizer aí, né? Vender ele aí para alguma outra pessoa. Se eu trabalho um outro tipo de projeto que não seja capim aqui nessa terra. Vocês sabem que esse ano eu resolvi fazer várias pesquisas a respeito de outros meios de ganhar dinheiro, de fonte de renda, outras formas de aplicação, de investimento. Então, aqui até hoje eu nunca decidi exatamente o que eu vou fazer. Tenho medo de ficar investindo dinheiro aqui e depois eu me arrepender, né? Então, mesmo assim, só que também nós não podemos parar tudo. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo aqui um piquetezinho, ó. Aqui eu estou fazendo uma reforma. Essa parte de cá, na verdade, sempre teve aqui digamos aí, um quarto mais ou menos desse alqueiro estava bem ruim, bem fraco, bem degradado. Então, aquela parte primeiro eu fiz a gradeação no primeiro dia, no primeiro ano, né? Tem uns 2 anos aqui mais ou menos que eu tô com ela. E fiz uma capineirazinha, aproveitei na gradagem, né? Fiz um pedacinho de mandioca aqui. Gosto de plantar um pouquinho de mandioca por segurança, porém já tive prejuízo porque o peba comeu tudo. Então já vi que não adianta, é mandioca, chama-se macaxeira, né? Daqui nós chamamos mandioca, mas é a macaxeira na região de quem diferencia os dois nomes aí. Então terminou perdendo tudo. E esse ano eu fiz mais um pedacinho aqui, ó, que estava degradado. Eu passei o trator, terminei não jogando semente, meio complicado, tinha que passar a outra mão de novo de trator, e eu não achei o trator na hora para vir fazer. Tava uma chuva compassada. Enfim, nós vamos falar de investimento, tá, gente? Espera só um pouquinho aí, mas aí eu tô explicando para vocês aqui, para vocês poderem entender. Aí terminei eu não fazendo. Graças a Deus, começou a chover mais intenso, agora no final, e já tinha, devido o trator não ter passado muito aqui, o capim meio que voltou, né? As torceiras não morreram, vamos dizer assim, aquelas que estavam degradadas, né? Então elas rebrotaram. Ficou falhado, muito falhado, eu terminei então vindo aqui fazendo o replantio aqui com mudas de capim. Então onde tem esse espaço aqui, eu fiz um replantio com mudas de maçai. Tá aqui, há 2, 3 dias que eu plantei e não tá fazendo nem sequer brotação. Mas eu acredito que vai brotar. Alguns podem morrer, alguns não. Então, tá aqui. Isso aqui é um alqueiro de chão. E o que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo hoje, o quê? Uma comparação. Gente, será que tá compensando mesmo a gente tá investindo muito em terra? Eu tô fazendo várias pesquisas sobre, por exemplo, investimento no mercado imobiliário, né? Fundos imobiliários. É diferente, tá? Investir no fundos imobiliários e investir, por exemplo, em bolsa de valores. São investimentos que às vezes quem não tem nenhum entendimento, eu mesmo, por exemplo, estou começando agora a estudar um pouco sobre isso. A gente acha que é a mesma coisa, ou sei lá, se confunde tudo, né? Mas é diferente, tá, gente? Investir em bolsas de valores é uma coisa. Investir em fundos imobiliários, mercado imobiliário, fundos imobiliários, significa você investir em algo que de fato existe e corre menos risco. Por quê? Porque é investimento real, em uma coisa que existe mesmo, que é, por exemplo, imóveis, né? Já está dizendo o nome, ó, fundos imobiliários. Então, quer dizer, imobiliário é imóveis. É tipo banco ou empresas que compram, tá, um prédio ali gigante, que vai ganhar dinheiro com o quê? Com aluguéis daquele prédio ali, né? Aquele imóvel. E aí termina o quê? O dinheiro que ele comprou e o lucro que ele está tendo, ele resolve dividir então com as pessoas, parte, né, daquele lucro. Então quem quiser comprar, ele pagou, por exemplo, 1 milhão num imóvel, aí você vai lá e dá seus 100 reais numa participaçãozinha daquele lucro que ele tem, daquele imóvel, né? Então, em fundos imobiliários é um investimento mais ou menos desse jeito. Estou explicando aqui a grosso modo, né? Eu também não tenho ainda tanto entendimento para fazer uma explicação detalhada, e o vídeo também não é para explicar sobre isso. Então aqui deu apenas uma beliscada para as pessoas que às vezes tão leigo quanto eu, ou mais leigo ainda, poder ter um mínimo de noção, né? Foi assim que eu comecei a pesquisar e compreender e entender, saber onde então devemos fazer nossos investimentos e quais são os riscos que correm. Então, aí dentro desses investimentos aí dos fundos imobiliários, ainda existem umas variações aí, que eu não vou explicar aqui, que eu estou meio que esquecido, senão eu vou só falar besteira. Então, vamos só explicar aqui aquilo que eu mais estou lembrando. Então, gente, aí o que acontece? Eu fiz alguns cálculos lá, dá para fazer umas simulações, ou pegando dica de quem sabe está explicando como que funciona.
as taxas de juros, né? Dá para a gente já simular, meio que prever quanto que nós vamos ganhar com nossos investimentos. Então eu estou comparando o quê? Eu ter 100 mil reais investido hoje em um alqueiro de terra e ter 100 mil reais investido dentro de um mercado imobiliário, dos fundos imobiliários. Será que qual deles está compensando mais? E é lógico que cada terra, cada solo, cada área, cada região é uma região e cada forma de trabalhar é uma forma de trabalhar, tá? Mas esse aqui meu, na minha situação, será que ele está me dando, digamos aí, R$1.000 por mês? Porque um alqueire aqui na nossa região, e vamos falar aqui então de hectare para que as pessoas possam entender, um alqueire na nossa região são 4,84, ou seja, quase que 5 hectares. 4,84 hectares, tá, gente? Então, quase que 5 hectares. E o valor de um alqueiro, que aqui nós vamos falar em valor por alqueiro, e aí quem quiser que divida aí para poder entender, divida aí logo por 5, que você vai entender quanto que fica por hectare. Um alqueire aqui, gente, ela está custando a média de 80 a 100 mil reais. Era 100 mil quando estava tudo na alta, né? O gado, por exemplo, agora andou dando uma caída muito grande. Então, tudo andou dando caída, né? Insumos e tudo mais. Então, automaticamente as terras também seguram. Eu até comentei há poucos tempos atrás, quando começou a cair tudo, que as terras também iam cair de valor e ia dificultar até mesmo as vendas. Então, hoje em dia, quase não se vê ninguém comprando terra. Tá todo mundo meio que seguro, meio que parado. Né? Por quê? Porque nós não tá todo mundo sem entender bem, sem saber a reação do gado, se vai reagir, se não vai reagir, e quanto, se vai demorar, se é a longo prazo. Então tá todo mundo meio que parado. Só quem tá comprando terra mesmo é aqueles que já estão a fim de ir para dentro para morar, porque precisa e acabou, tá decidido, vai morar, não importa se vai ter rendimento ou não. Agora já aqueles que gostam de comprar para investimento, tá tudo meio que assustado. Então é justamente isso que eu quero fazer a comparação aqui. Aí eu fazendo uma comparação em um tipo de investimento lá, dentro desse esquema aí de fundos imobiliários, se nós investir 140 mil reais, gente, ele me retornaria, segundo a simulação, pode haver variação lá no final, assim como na arroba do gado, né? Nós simulamos hoje, quando é daqui a um ano nós vamos ver, não bate nada com o que nós simulamos hoje, porque tanto pode estar mais, como pode estar menos. Quando está mais é bom, quando está menos é prejuízo e aquilo que nós calculamos não chega nem perto. Então nós temos que investir 140 mil, isso em um tipo de investimento, gente, tem vários, tá? É CDB, é CDI, não sei o que, enfim, tem algumas coisas aí. Mas aí nós temos que investir naqueles que é mais seguro e menor lucro. O lucro é menor, porém ele é mais seguro. Então acho que todo iniciante deve iniciar assim, firme, com o pé no chão. Nós não entendemos muito das coisas, né? Então tem que fazer esse tipo de investimento. E outra é que paga dividendos, tá, gente? Não é aquele tipo de investimento que você investe agora e daqui a um ano ou 2 anos é que vai ter o retorno, não. Não, é aquele investimento que é todo mês, né? Dividendo quer dizer isso, tá? Que todo mês tu tem ali aquela receita, tá? Então esse é o tipo de investimento que nós faz. Ele é menos, tá? Paga ali a média de 8 a 11 ou 12%, até 13%, dependendo aí, né? Cada ano é uma coisa, cada mês é uma coisa. E outra coisa, tá? Nós não precisamos, esse tipo de investimento, nós não precisamos fazer exatamente os 100 mil ou 130, 140 mil reais, tudo de uma vez. Não, isso é vendido por cota, tá? E cada cota, às vezes, custa ali 100 e pouco reais ou 200 reais. E aí nós podemos ir comprando, tá? Então, qualquer pessoa que quer fazer investimento pode chegar ali e investir 100 reais, tá? Começa investindo. No outro mês tu investe mais 100, outro mês tu investe mais 100, investe mais 200, 300, 400. Daqui a um ano tu tem, e aí tu vai buscando outras fontes de renda extra, né? Ganhos extra. Quando se fala em ganho extra, trabalho extra, tá? Pode ficar tranquilo que é isso mesmo. E aí quando tu vai recebendo o dinheiro, tu vai botando. Recebe um 13º salário no final do ano, não vou viajar, não vou passear, não vou gastar com nada, vou pegar esse dinheiro e vou botar ali. Pega 1.000, 1.200, vai botando, tá? E, lógico, né? Aí quem tem, pode, por exemplo, vender uma propriedade dessa, um pedaço de terra, vamos dizer assim, e investir tudo de uma vez, né? E aí compra todas as cotas. São 1.200 cotas, se eu não estiver enganado, fiz tudo as contas, né? Seria 1.200 cotas para atingir esses 140 mil reais. E cada cota me entraria eu fiz as contas, né? Bem pouquinho, 30, 40 centavos ou reais de lucro. E aí eu sei que 1.200 cotas, então me retornaria isso. E 1.200 cotas vezes 108 ou 109 reais, daria esse valor todo. Eu não estou lembrando exatamente as contas que eu fiz, tá? Mas é um investimento com maior segurança. Segundo as pesquisas e os estudos, a gente vai entendendo quem que é os investimentos mais seguros e os menos seguros. Os menos seguros dá mais lucro, porém você corre mais risco, tá? Aí eu
hoje me pergunto, gente, será que compensa eu ficar com a terra dessa? Lógico, tá? Que se você entrar para dentro de uma terra, que seja de um alqueire, por exemplo, se for para você morar aqui dentro e intensificar sistema de manejo, de criação de animais, de porco, galinha ou gado, enfim, isso, na verdade você vai ter que investir muito mais, né? Então é isso que eu estou querendo mostrar. O investimento líquido ali, puro, limpo, seco, aquilo, somente a terra comprada em si, 100 mil reais. Isso já vamos dizer 100 mil reais, né, ou cento e poucos mil, uma terrinha já com a pastagem, né? Porque se você comprar ela sem pastagem, lógico que você vai ter que fazer pastagem, aí teria que gastar mais. Mas para isso você compra então a terra mais barata. Então eu já estou calculando uma terra nesse sentido aqui, ó, já tem uma pastagem, precisa de quê aqui? De uma manutenção. Né? Então a manutenção é básica, todo mundo tem que fazer na tua terra. Então hoje eu me pergunto, será que compensa eu ficar investindo nessa terra? Ela me daria R$1.000 por mês? Simples, né? De você simplesmente chegar, soltar um gado lá dentro e ele te dá retorno. Porque para você intensificar isso que eu estou falando, né? Se eu for fazer capineira e triturar, criar gado no coxo, criar não sei o que, então vai ter mais investimento. Então não é isso que eu estou falando, né? E sim da forma que nós criamos, gado somente a pasto, soltar e deixar engordar. Um alqueire desse, gente, cria média de 8 cabeças de gado, 7, 8 cabeças de gado, se a terra for boa, é isso que eu falo, né? Existe terra, existe região, existe forma de trabalhar. Se a terra for muito boa, que nem a minha lá embaixo, por exemplo, eu crio de 8 ou mais, né? O investimento que eu tenho que fazer é só o quê? Um sistemazinho de choque, né? Uns piquetinhos para fazer ali um rotacionado. Talvez o investimento não seja tão grande, dá para a gente meio que relevar e considerar aí, né? Mas aqui, se a terra, por exemplo, não for muito boa, olha lá se você cria, né, essas quantidades de cabeças. E 8 cabeças de animais de gado, né? Será que vai compensar, cara? No final do ano? Daria tanto lucro? Eu nem fiz as contas exatamente, gente, mas só de eu calcular que um alqueiro de terra na nossa região, que são praticamente 5 hectares, é a média de criar, é isso, e eu sei que é, de fato eu sei que é, porque eu crio há muito tempo ali, né? E, cara, contando aqui a manutenção que você vai ter que trazer, roçar, ou pagar para alguém roçar, ou pagar para fazer o controle com o herbicida, né, e limpar a terra. Mesmo assim, todo ano tem que vir fazer um controle. Se não for com herbicida, tem que ser com a foice. Existe sempre uma rebrotação, uma renovação, né, vindo aí do solo de sementeira, através de semente, do banco de semente, enfim. Aí eu tô meio que pensando e calculando, gente, eu não sei, tá? Do jeito que tá indo as coisas, e o problema não é o preço do gado. Ah, o gado tá muito barato, quando aumentar... Não, se aumentar é bom, é melhor. E se não aumentar, o que que tá ruim? O que está ruim, gente, é que a mão de obra aumentou, tá? Então os custos com mão de obra aumentaram, enquanto que o gado está segurando, né? O custo com a alimentação, não é nem mão de obra, vamos esquecer então a mão de obra, tá? Vou dizer assim, ó, os custos de vida nosso aumentou. Hoje, para mim, no mercado, há 2, 3 anos atrás, eu ia com R$600, fazia minha despesa, tá? Hoje as nossas despesas passam de R$1.000. Então nossos custos de vida aumentaram. E o preço do gado do jeito que está, o rendimento que ele nos dá não está ruim, né? Se for ver em porcentagem, em consideração a época que eu estava mexendo com recria e engorda, por exemplo, hoje o rendimento é maior. Nós estamos hoje praticamente com recria e engorda, nós ia ganhar o dobro. Eu vou fazer um vídeo depois mostrando para vocês, comparando com a época que eu mexia. Mas a questão é os custos de vida que está muito alto, né? Então hoje talvez não compense a gente ficar com a terra assim, dependendo da situação, tá, gente? Presta sempre atenção nisso, eu não estou dizendo que não compensa comprar terra, estou dizendo que dependendo da tua situação, se você está tendo muito gasto, né, procurando mão de obra, e enfim, se os custos estão altos, faz as contas aí, né? Tá 140 mil, tá? Faz as contas do jeito que eu fiz aí, te retorna R$1.000, sem você fazer nada, que é o investimento lá, né, no fundos imobiliários, mercado imobiliário, enquanto aqui te gera ocupação. Te dá a despesa, te dá a mão de obra. Então, para tirar R$1.000 livre por mês com um alqueire de terra, e aí eu faço uma contazinha um pouco meio que básica, assim, uns cálculos, né? Eu tenho lá em casa, por exemplo, 25 hectares de terra, vamos dizer ali, 5 alqueiros de terra. Então, se são 5 lá e 6 aqui, se um alqueiro me gerasse R$1.000, eu teria então que estar ganhando R$6.000 por mês, né? E eu tenho certeza que eu não estou,
tá? Então, de cara, eu já sei, eu não ganho 6 mil reais por mês. E para mim ganhar pelo menos 2 mil reais por mês, isso lá na minha propriedade, vamos dizer, eu preciso de mais investimento. Aí é onde sempre entra aquela história. Não é só o investimento de 100 e tantos mil reais, que é o alqueiro da terra, que é a comparação que eu estou fazendo. É além daquele alqueiro, o investimento com a fonte de renda, que é o quê? O gado, né? Então, precisa de mais 50, mais 100 mil, 8 cabeças por alqueiro, por exemplo, né? Vezes aí o quê? Uma vaca de R$ 2.500. Então seria 8 cabeças vezes 2.500. Então tem mais esse investimento. E tem mais um investimento com custo para manter o animal, né? Então eu sei que lá em casa, para mim ganhar 2 mil reais, eu tenho que ter 20 vacas de leite, porque são 10 está no curral e 10 está solta, tá? 10 vacas de leite não, é 20 vacas de leite, né? 10 no curral, dando leite, e 10 solta, que não está dando leite ainda, está desmamada, que ainda vai parir. Tá entendendo? Então precisa o trabalho, né? A mão de obra tirando o leite. Então olha só o tanto que nós temos que envolve ali, né, para poder você ganhar os 2 mil reais. Não é livre, não é parado, não é... Não, você tem que estar lutando, tá batalhando. Então, é só um pensamento, tá, gente? Eu não estou aqui fazendo nenhuma indicação, e sim, na verdade, expondo um pouco da minha ideia, do meu pensamento. Talvez até algum companheiro que tem mais entendimento vai fazer algum comentário. Toda vez que as pessoas fazem o comentário aqui embaixo, eu tiro proveito de alguma coisa, tá? Pego os comentários, em cima daquilo vou fazer pesquisa, vou fazer estudo para ver se tem lógica, e sempre tem algum companheiro aqui que faz um comentário que consegue me direcionar para alguma coisa e ajudar um pouco nas minhas pesquisas, nas minhas ideias, tá? Então, tá aqui, gente. Eu agradeço a todos vocês que acompanham o canal Vida na Roça Oficial. Gostando do vídeo, deixa um joinha aí para nós. Inscreve-se no canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Obrigado a todos e até o próximo.